nós estamos trabalhando com a preparação para trazermos pessoas que estão afastadas, sejam elas que a gente chama de desviado, que é aquele que deixou a igreja e voltou a viver uma vida fora da presença de Deus, ou voltou a viver a vida na prática do pecado, e também os desigrejados, que são aqueles que se afastaram, não vêm mais à igreja, mas ainda, do jeito que eles conseguem, ainda tentam manter ainda um certo padrão de vida, uma oração, buscando a Deus aí a sua maneira, que a gente sabe que isso não é suficiente, mas a gente chama essas pessoas de desigrejadas. Na verdade é o nome dado, né, que a gente chama, né, um nome dado já dentro do próprio Brasil mesmo, que o IBGE já coloca essas pessoas como desigrejadas, quer dizer, que estão fora da igreja, não estão vindo à igreja. Os números são altos, de pessoas tanto desviadas quanto desigrejadas, e esse nosso movimento é um movimento que, esse projeto é para começar a despertar a igreja para isso. Ele não termina dia 14, tá? Dia 14 é o primeiro momento que a gente vai ter de trazer essas pessoas, mas a ideia é que esse trabalho continue acontecendo na igreja constantemente, ok? A gente vai falar um pouco da palavra aqui, de hoje, e depois no final a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho e a estratégia, a gente fala um pouquinho depois da palavra, tá ok? O nosso tema hoje é: quem busca os esquecidos forma destinos no reino. O nosso texto de base é Atos 11, 25 e 26, e diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Então, irmãos, a gente vai falar agora sobre um assunto que está numa condição, não vou nem usar o termo desviado, porque Paulo não estava desviado, talvez nem o termo desigrejado eu possa usar para Paulo, né, ou Saulo, na época ainda era Saulo, ainda chamado de Saulo. Ele estava talvez um pouco desconectado, ele vivia lá em Tarso, ele fazia alguma coisa para Deus, estava lá desenvolvendo alguma coisa, mas estava desconectado da visão, do trabalho dos apóstolos, da liderança da igreja. Então eu trouxe para vocês hoje um assunto que é importante a gente falar também, né? Não é o desigrejado nem o desviado, mas é alguém que está um pouco distante, está na igreja, mas está um pouco distante do envolvimento maior e do seu potencial. Esse é um ponto muito importante para nós, irmãos. Eu estou aproveitando que a gente está falando do desviado e do desigrejado, mas eu também quero falar das pessoas que estão dentro da igreja, frequentando os cultos, vindo à igreja, mas não estão tão envolvidos com a visão da igreja. Eu quero aproveitar e colocar também aqui, que eu sei que o nosso foco principal é o desigrejado e o desviado, mas eu acredito que a gente também pode ajudar um pouco esses irmãos que não estejam um pouco envolvidos com as coisas da igreja, que é o caso da nossa história aqui. Eu vou falando e você vai entendendo melhor, tá ok? Vamos lá. Barnabé entendeu algo poderoso. Existem pessoas chamadas por Deus que em algum momento ficam isoladas, escondidas ou desacreditadas. Saulo carregava um chamado enorme, mas estava em Tarso, longe do centro da missão. Enquanto muitos esqueciam Paulo, Barnabé foi buscá-lo. O que isso fala para nós, irmãos? Vamos entender o contexto, o porquê de tudo isso. Quando Saulo se converteu, a gente conhece a história, ele estava indo para Damasco, ele teve aquele encontro com Jesus, ficou ali cego, foi levado até
uma casa de uma pessoa na rua direita, né? Não é a rua direita aqui do lado da Praça da Sé, isso foi lá em Israel, lá em Damasco, né? A rua direita, e ficou ali. E aí o Espírito Santo falou com um discípulo na cidade chamado Ananias, e falou: você precisa ir lá, orar por ele, abençoar a vida dele, porque ele é uma pessoa importante para mim, e eu tenho uma grande obra para poder fazer através da vida dele. Ele vai falar com reis, autoridades, vai ser um líder para os gentios. E Ananias ficou com medo, porque até aquele momento, aquele Saulo era o que perseguia a igreja, que mandava prender, que mandava matar. A história de Estevão ainda era lembrada. Estevão era alguém que se destacava, um jovem que se destacou rapidamente na igreja primitiva, e aí ele foi confrontado por um grupo religioso e acabou sendo apedrejado, e a Bíblia diz que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. É a primeira vez que aparece Saulo na Bíblia. Então, ele tinha cartas em Damasco para prender cristãos. Então, é lógico que Ananias ficou assustado, irmão. Se a gente estivesse no lugar dele, com certeza estaria com o mesmo sentimento. Mas, apesar desse medo, dessa insegurança, ele obedeceu ao Espírito Santo. Isso é importante. Não é que a gente não sinta medo. Não é que a gente não possa enfrentar algum momento de dúvida. Nós somos humanos, temos sentimentos. Mas no final é importante obedecer, com medo ou sem medo, tendo alguma segurança ou não, a gente precisa aprender a obedecer. E Ananias obedeceu, foi até lá onde o Espírito Santo falou, trouxe uma palavra para Saulo, logicamente ali é bem resumido, não vai falar tudo que eles conversaram. Ele orou por Saulo, e a Bíblia diz que Saulo estava cego, né? Já desde a queda do cavalo, da queda que ele teve lá, e aí ele ficou cego. Ficou esses 3 dias jejuando, orando, e aí quando ele recebeu a oração, dos seus olhos caíram como escamas, e ele voltou a ver. Naquele momento ele teve aquela experiência com Deus, e ele decidiu realmente entender o que deveria seguir Jesus. E rapidamente ali naquela cidade ele já ficou, e já começou a falar no amor de Deus. Ele debatia, ele falava sobre Jesus, confrontava os religiosos que eram como ele foi anteriormente. E ele começou a trabalhar, inclusive ele foi perseguido na sua cidade, começou a ser, o que ele perseguia, agora ele era perseguido, e aí ele foi até tirado da cidade dentro de um cesto pelos discípulos, para que ele pudesse poupar sua vida. E em algum momento ele foi conduzido até os apóstolos, que provavelmente já deviam ter visto ele em algum lugar, conheciam, claro, a sua fama, e foi o próprio Barnabé que levou Saulo para poder ter um contato com os apóstolos, com a igreja, o núcleo da igreja, né, em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que os irmãos tinham um certo medo, um certo receio de confiar nele, porque achavam que talvez ele fosse um infiltrado ali, como um espião, um infiltrado, querendo saber o que estava acontecendo. E ele ficou um pouco de tempo ali, mas não deu liga, não deu certo. E aí ele foi lá para a cidade dele, Tarso, e ficou lá. Tem um livro que eu já li há muito tempo, da biografia de Paulo, de um homem chamado John Pollock. É uma biografia sobre Paulo, fatos bíblicos e históricos, né? Existem muitos relatos históricos sobre a pessoa de Paulo. E nesse livro dizia que ele dá um lapso de tempo entre Paulo ir para a terra dele, depois que ele teve com os apóstolos, e aí Barnabé chamá-lo de 14 anos. 14 anos. A gente lê na Bíblia um capítulo colado no outro, eu acho que foi 2 dias, uma semana, não é assim? Foram 14 anos. O que aconteceu com ele nesses 14 anos? A gente não sabe exatamente. Mas uma coisa a gente pode afirmar, já entendeu o quê? Que nessa condição, Saulo não era tão produtivo como a capacidade que ele tinha. Talvez ali ele estava sendo forjado, ali o seu orgulho estava sendo tratado, ali, enfim, algumas coisas estavam sendo aprendendo, se fortalecendo, mas ele não tem nenhum destaque na história bíblica. A história dele começa a aparecer, ele começa a ganhar notoriedade quando ele é chamado por Barnabé, mais uma vez.
Barnabé recebe uma missão. A igreja tinha crescido muito em Jerusalém. A igreja começou a se expandir por cidades em Israel. E o trabalho dos apóstolos era dar assistência em Jerusalém e nessas cidades em torno, dentro de Israel. O pastor da igreja local era Tiago, que ficava fixo. Tiago não era o apóstolo, era o Tiago, irmão de Jesus. Tiago, o apóstolo, já tinha morrido, foi morto por Herodes. Então Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém, e os apóstolos iam e vinham, dentro, principalmente do território de Israel. E aí, em algum momento, os judeus saíram dali e foram até Antioquia. Antioquia era um caminho subindo no território de Israel, no noroeste de Israel, subindo em direção como quem vai para a Ásia e para a Europa. Bem no comecinho, perto da divisa, tem uma cidade chamada Antioquia. E ali era uma cidade grande, uma cidade importante naquele momento. E os discípulos vão ali, quando eu falo discípulos, não eram os apóstolos, tá? Os discípulos do Senhor, todos os crentes e cristãos da época chamavam discípulos. Todo mundo não era nem cristão nem crente, eram discípulos. E os discípulos chegaram até esse local e começaram a evangelizar ali. E os apóstolos ficaram sabendo que muita gente estava se convertendo, mas eles não eram judeus. Havia judeus no meio, sim, mas não eram judeus. E aí eles pedem para Barnabé ir lá, dar uma assistência e organizar o trabalho lá nessa cidade. Quando o Barnabé chega lá e olha, ele fala: caramba, é muito maior do que a gente imaginava. Isso aqui vai dar muito trabalho. Não é que ele tinha muito trabalho, vamos falar vai dar muito trabalho, é que era muito mais gente do que ele pensava. E qual é a diferença? O povo de Israel, os judeus em si, quando você evangelizava esses judeus, o trabalho era baseado em quê? Em provar para eles, de certa forma, provar assim, argumentar no texto sagrado, no texto bíblico, que Jesus era o Messias. Mas eles já tinham conhecimento do texto bíblico. Agora estavam chegando num povo que não tinha conhecimento zero da palavra do Antigo Testamento, que era a base da época. Então o trabalho era o quê? Era ensinar esse povo do zero. Não era só batizar a gente, o pessoal estava batizando, não, o pessoal não tinha a mínima base. Em Jerusalém, o povo desenvolvia mais rápido, por quê? Porque eles já tinham conhecimento bíblico, eles precisavam passar por um processo espiritual do novo nascimento, ter um impacto com Jesus, e aí já tinham uma base bíblica, agora era colocar em prática, andar junto e colocar em prática. Já esse povo não tinha referência nenhuma, eles vinham da idolatria, do pecado, de uma vida longe de Deus, então era muito mais trabalho. Quando o Barnabé chega lá, ele vê que tem muito trabalho, e ele lembra de Saulo. Aí ele vai até Tarso e convence Saulo a vir com ele. Saulo não estava querendo muito se envolver na coisa de lá. Por quê, irmãos? Porque ele não foi bem recebido, ele não foi aceito no núcleo da igreja. Fala misericórdia. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. A partir daí a gente quer desenvolver a nossa questão aqui. Quantas pessoas Deus tem trazido para nós, que tem dom, que tem chamado, que são talentosos, que tem uma promessa de Deus, mas a gente não deixa entrar no núcleo, a gente não deixa entrar na nossa panela, no nosso grupo. Essas pessoas, às vezes, por serem mais desenvolvidas, talvez um pouco com umas capacidades assim, até que nos impressionam, tem gente que acolhe bem, fala: puxa vida, essa pessoa tem muito potencial. Mas tem gente que fica com medo. Eu sei que a gente que lidera pessoas, sejam pastores ou líderes, nós temos que ter um certo cuidado com o povo que nós cuidamos. Não vai errar. Mas tem que tomar cuidado também para a gente não sufocar e matar o espírito. Porque a gente ora pedindo para Deus, nos dê crescimento. Deus, a gente quer ganhar alma, e junto com as almas que a gente ganha, Deus vai dando as pessoas que vão nos ajudar a cuidar dessas almas. Dentre as almas que você ora para Deus salvar, estão pessoas ali que vão se desenvolver para ajudar a cuidar das almas.
Naquelas almas que você ora para serem salvas, vão estar as pessoas que vão ajudar a custear a obra, o crescimento da igreja, a questão financeira, entenderam, irmãos? Então, tudo que nós precisamos está nas almas. Tudo que nós precisamos está nas vidas que Deus está trazendo para nós. Eu já ensinei para vocês aqui várias vezes, falei isso muitas vezes. Tudo que nós precisamos nesse momento, Deus já colocou para nós. A gente não sabe, às vezes, observar, ou nós estamos sendo seletivos demais, ou infelizmente está deixando abrigar no nosso coração um sentimento de, talvez, de concorrência, ou de inveja. Me perdoem a expressão, mas eu tenho que falar isso. Porque a gente vê alguém crescendo, não porque ele está crescendo e eu não, porque ele não eu. Irmãos, a obra de Deus tem espaço para todo mundo pode e deve servir na igreja. Tem gente que vem com má intenção? Tem, mas não é todo mundo, irmão, é minoria. Só que o problema é que a gente tira todo mundo porque a gente está preocupado com uma minoria que vai fazer mal, e a gente deixa a coisa boa ir embora. Deus nos dá e a gente perde as pessoas. Paulo ficou 14 anos obscuro, porque ele já tinha uma formação poderosa, irmãos. Lembre-se, ele estudou aos pés do maior professor de Israel, que era Gamaliel. E Gamaliel não era só um bom professor, Gamaliel também era um homem com um bom senso. Quando a gente vê na história bíblica que quando houve aquela prisão dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, começou aquela prisão, eles ameaçaram, enfim, a única voz que se levantou de equilíbrio foi Gamaliel, dizendo: olha, tomem cuidado para vocês não estarem perseguindo as pessoas de Deus. Porque disse, aí começou a citar, teve uma época que apareceu fulano, levou gente para o deserto, fulano apareceu, depois não deu em nada. Falou, ó, se for de Deus vai continuar, se não for de Deus vai acabar. Cuidado para vocês não estarem lutando contra o que Deus está fazendo. Foi o conselho de Gamaliel, e foi esse cara que formou Saulo. Então Saulo teve um mestre na palavra muito bom. Agora Saulo já tinha o Espírito Santo, ele já estava pregando, já estava evangelizando, ele já tinha uma unção, uma graça. Mas infelizmente Paulo foi esquecido, foi deixado de lado. Irmãos, nós precisamos orar para Deus trazer pessoas, a gente tem que trabalhar para ganhar vidas, ganhar almas, mas nós não podemos deixar as pessoas que Deus trouxe para perto de nós de lado. Porque Deus dá, mas a gente tem que criar oportunidades, abrir caminho, deixar. Eu sei que a gente tem uma preocupação de não errar, e não está certo, a gente tem que evitar o erro, mas tem que tomar cuidado para a gente não matar a obra de Deus com medo de errar e não fazer nada. Tem muita gente aí que nunca faz nada na vida, nunca arrisca, porque ele tem medo de não dar certo. É gente que tem um sonho de uma empresa, um grande negócio, um novo projeto, uma invenção, mas a pessoa tem medo. Isso é errado, isso é não sei o quê. Pastor Miles Monroe, que a gente ouviu algumas vezes, não sei se todos vocês tiveram o privilégio de ouvi-lo pessoalmente. Alguém teve lá em Brasília? De ouvir o pastor Miles Monroe? Se você não pôde ouvi-lo pessoalmente, existem vídeos no YouTube, existem muitos livros. O tema principal dele é o potencial. E ele fala que o lugar que tem mais potencial perdido é o cemitério. Ali estão enterrados livros, instituições, ONGs, grandes empresas, grandes negócios, grandes pastores, grandes líderes estão enterrados ali. Não o que eles fizeram, mas o que eles poderiam ter feito, mas nunca fizeram. A igreja é um ambiente fértil para gerar liderança, para gerar gente criativa, gente abençoada. A igreja deveria ser o lugar que mais expande isso. Quando você estuda um pouco da história, você vai ver que os grandes movimentos que trouxeram mudanças na sociedade moderna, você vai ver que foram cristãos. Grandes invenções, grandes empresas, grandes revoluções políticas vieram através de cristãos. Se você vê, por exemplo, John Wesley trouxe muita coisa boa, modernidade, ele lutou pela libertação dos escravos. O primeiro país a libertar escravos no mundo, de uma maneira organizada, foi a Inglaterra, e foi a influência pesada de John Wesley. Ele não era só pregador,
Entenderam, irmãos? A gente tem muitas histórias de empresários. A empresa, por exemplo, Colgate. A Colgate era de um crente. Começou assim. A empresa que hoje é a Procter & Gamble, um dia ela foi uma empresa de sabão. O cara que inventou o sabonete. Tantas histórias de pessoas que criam em Deus, que prosperaram e que levaram essa prosperidade, que empregaram muitas pessoas, que deram oportunidades. A riqueza de alguns países está ligada diretamente ao avanço da igreja. Na Suíça, a Suíça é o esgoto da Europa. O esgoto da Europa. E quando você vai ver que os cristãos mudaram a história da Suíça. Mudaram completamente. Então, hoje é um dos países mais civilizados do mundo, com o dinheiro do mundo, uma boa parte do dinheiro do mundo está lá, mas tudo começou através de pregadores da palavra que subiram para lá e mudaram a história daquele ambiente. Então, irmãos, a igreja é um celeiro para formar lideranças dentro e fora da igreja. De dentro da igreja tem que sair os melhores políticos, de dentro da igreja tem que sair os melhores empresários, de dentro da igreja tem que sair os melhores professores, de dentro da igreja tem que sair as pessoas que fazem a diferença no mundo. Mas o que está acontecendo, irmãos? A gente está matando os sonhos das pessoas dentro da igreja porque a gente cria um ambiente de concorrência, de não dar oportunidade, de não deixar as pessoas crescerem, porque a gente acha que alguém vai tomar o nosso lugar. Irmãos, o que é teu, Deus deu para você, fique em paz, ninguém pega o que é seu. Só pega se você entregar, se você não entregar, ninguém pega o que é seu. Então, não tenha medo de crescimento, de avanço, de aprendizado, de treinamento. Não tenha medo disso, não fique preocupado com isso. Isso é bom. Irmãos, a gente tem que aprender a ter maturidade de separar o que é bom e o que não é. A gente tem que deixar as pessoas amadurecerem às vezes. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nosso senso de cuidar de alguém é bom, necessário, mas temos que tomar cuidado para não super proteger, para não criar uma geração de crentes mimados. E tem os filhos mimados, são aqueles filhos que não querem produzir nada, não querem fazer nada. O pai não deixa decidir nada, não deixa resolver nada. Não quer que os filhos trabalhem, não quer que os filhos tomem decisões, que os filhos arrisquem alguma área para crescer. E aí fazem filhos mimados, que ficam na dependência dos pais o tempo todo. Nós vamos virar uma geração assim. Mas na igreja também não é diferente. Nós não podemos criar as pessoas ao nosso lado, achando que elas vão ter que ficar com a gente o tempo todo. A gente cria filhos para eles desenvolverem e serem melhores do que nós. Essa é a visão da igreja de paternidade. Você forma pessoas para serem melhores do que você, assim como a gente cria os nossos filhos para serem melhores do que nós, ou não? Você está concorrendo com o seu filho ou não? Você está concorrendo com os seus filhos? Não. Você tem medo que o seu filho cresça, produza, prospere? Você tem medo disso? Mas a gente está agindo assim muitas vezes na igreja, com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Eu estou falando, irmão, da igreja primitiva, que eram pessoas, homens de Deus e tal, mas eles ficaram inseguros com a presença de Paulo ali. Não deram muita graça para ele ficou escondido um tempão, 14 anos. Com esses 14 anos, irmão, um tempo desse, Paulo fez um estrago. A Bíblia diz que com 3 anos e meio que ele ficou em Éfeso, ele treinou uma equipe evangelizar a Ásia inteira em 3 anos. E o cara ficou 14 anos bloqueado. A gente ora, mas a gente não pode ter medo do que Deus está fazendo. Fala, amém? A gente ora, Senhor, nós queremos avançar como igreja, nós queremos despertar, que o Senhor traga as pessoas, a gente quer avançar. Mas para a igreja crescer, se organizar e ser uma igreja melhor, a gente precisa de gente para trabalhar, irmãos. Ou você acha que vai ser o quê? Você vai cuidar de todo mundo ao mesmo tempo? Não vai. Começa a ficar um pouco maior, começa a ficar difícil. Se você não tiver ajuda, você não aguenta. É questão de tempo, de saúde. A gente só tem 24 horas por dia. Se não começar a soltar, a gente vai ficar limitado. Peter Wagner, que é um pastor americano, especialista em área de crescimento de igreja, ele fala que as igrejas têm um patamar, de acordo com
a capacidade de tempo e administração do pastor. Então ele fala de igrejas de 50, que vão até 50, batem em 50 e ficam rodando nos 50, aumenta, diminui, passa 5, 10 anos, 20 anos nos 50. Igrejas que chegam até 100 e igrejas que chegam até 200, que é o limite máximo de esforço, muito esforço de um pastor. Que tem até obreiros, sabe? Então não quer sozinho, mas tem um grupo de obreiros e tal, mas que não tem liderança. Você tem um obreiro, mas não tem liderança. Não é gente para você falar, faz aqui, ele vai lá e faz. Fulano, faz ali. Isso a gente arruma, irmãos. Agora eu preciso de gente que antes de eu mandar fazer, já pensou, olha, aquilo ali precisa ser feito, vou lá fazer. É isso, iniciativa. Mas às vezes a gente tem medo da iniciativa, porque alguém está passando na minha frente, alguém... Irmão, não pode. Saulo não era um cara de ficar esperando a coisa acontecer, ele fazia a coisa acontecer. O temperamento dele era colérico, ele ia para cima e fazia acontecer. Agora, como é que esse cara ia conviver num ambiente com aqueles outros lá? Porque ele era ousado, ele não tinha medo. Não deu certo. Já Barnabé, ele tinha uma graça de Deus, ele tinha um jeito de Deus de entender, de trazer as pessoas para perto e ajudar as pessoas a crescer. Ele trouxe Saulo para perto dele e eles ficaram ali por um ano ensinando e ministrando aquele povo. Por que por um ano, irmão? Porque eles não sabiam nada. Formou uma igreja poderosa, já tinha liderança ali, já tinha mestres, já tinha profetas, já tinha liderança ali. Em algum momento o Espírito Santo falou, separai-me nessa igreja aqui, Barnabé e Saulo. Barnabé, ainda estava na frente. Barnabé e Saulo. Porque eu tenho uma obra para eles. E aí eles impuseram as mãos, jejuaram, oraram, impuseram as mãos e enviaram. E eles começaram a viajar de cidade em cidade. E começou o evangelismo ganhando uma cidade, ganhando outra, formando líderes ali e saindo, indo para outro lugar. Daí a pouco você não sabe quando foi que aconteceu. Ainda não, Lucas, que é o autor de Atos, não dá um relato claro, mas ele fala assim, na viagem foi Barnabé e Saulo, em algum momento eles começam a chamar Saulo de Paulo, tá? Lembrando que o nome é o mesmo, tá? Não é uma mudança de nome, de Jacó para Israel, não é isso não. Saulo é em hebraico e Paulo em grego, e tudo bem. Então foi só a adaptação do nome dele, é igual se eu chamasse João aqui, e fosse morar nos Estados Unidos, alguém me chamasse de John. É o mesmo João. Ou, como diz alguns, o João. Não é assim, não? Depende do lugar onde você mora, não é João, é o João. Não é isso? Não importa, é Saulo e Paulo. E aí, ele já aparece como Paulo e aparece ele na frente de Barnabé. Agora não é Barnabé e Saulo, agora é Paulo e Barnabé. Irmãos, e tudo bem para Barnabé? Fala amém? Amém. Tudo bem. Por quê, irmãos? Porque o chamado de Barnabé talvez não fosse fazer exatamente a mesma coisa que Paulo. Mas o chamado de Barnabé é bem claro, era ajudar as pessoas a crescer. Irmãos, entenda, a gente tem que aprender que o nosso chamado é ajudar as pessoas a crescer. Em Efésios 4, versículos 11 em diante, a Bíblia fala sobre os dons ministeriais. Paulo fala sobre os dons ministeriais. Ele fala, dons para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a realização do serviço. Então, o trabalho da liderança não é fazer tudo. O trabalho da liderança é despertar a igreja para produzir para a igreja. E dentre essas pessoas vão aparecer pastores, mestres, apóstolos, enfim. Todos serão? Não. Mas todos vão usar o seu potencial ao máximo para o crescimento do reino. Isso é igreja, isso é corpo. Então, irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Quando a gente olha para essa história e vê que Barnabé buscou Saulo, ali começa a história dele. Não que ele não tivesse uma história. A gente vai ver, ele tem a conversão, pouco texto, e depois ele fica 14 anos sumido. Quando é que ele aparece na história de novo? Quando alguém traz ele de volta, ele dá uma oportunidade. Então eu quero chamar sua atenção. Tá? Não estou falando agora de desigrejado e nem de desviado. Mas estou falando de pessoas que estão no nosso meio, mas que talvez estejam meio deixados de lado. Ou esquecidos, ou
conscientemente deixados de lado, porque de repente essa pessoa nos parece alguém que está querendo meio que assustar a gente ou tomar o nosso lugar. Nós não podemos ter medo de que as pessoas cresçam, a gente deve orar e trabalhar para que as pessoas cresçam. Uma igreja grande, irmãos, uma igreja, quando eu falo grande, não é uma igreja com uma visão. Ela tem que entender que se a liderança não despertar e não formar uma liderança, a gente não vai avançar como igreja. A gente vai chegar até o nosso limite de tempo e de esforço físico e vai parar ali. Aí a gente perde um pouco de gente. Depois a gente trabalha de novo e chega no nosso limite de capacidade. E aí para de novo, e depois diminui de novo, e depois cresce de novo, depois diminui de novo, e cresce de novo, e diminui de novo, e assim a gente vai até morrer. Se a gente não entender que Deus traz para nós pessoas para a gente moldar e trabalhar para que elas cresçam, a gente nunca vai ter uma igreja que cresce, uma igreja que avança. Se eu tiver que botar a mão em tudo, se eu tiver que olhar em tudo, se eu tiver que dar opinião em tudo, a igreja nunca vai crescer, irmãos, porque está limitado ao meu tempo. Não dá certo. Então, quando você põe alguma coisa na mão de alguém, você delegou para alguém, confie. Procure dar as ferramentas necessárias, possíveis, que você tem. Se você não tem as ferramentas, providencie a ferramenta através de alguém. Quando eu falo isso, vou dar um exemplo. Nós estamos há algum tempo aqui preparando algumas áreas para avanço da nossa igreja. Pastor Almarides tem uma equipe de pessoas e ela recebeu uma palavra aí há não sei quanto tempo sobre cura da alma. Quanto tempo faz, pastor? 2008. 2008 para cá, ela teve essa chamada para isso. Ela entendeu um pouco sobre, mesmo sem ninguém explicar para ela, sem ela ter feito um curso, ela recebeu essa palavra de Deus e ficou com isso no coração. Mas infelizmente ela não recebeu um incentivo para desenvolver isso aí. De repente, quem liderava não entendia, mas também não ajudou para que ela fosse buscar um entendimento. Ela começou a fazer um trabalho, já com isso, dentro da capacidade dela. E a gente conversou, quando eu assumi, eu falei, irmãos, se alguém quiser conversar, acha que precisa crescer, quer avançar, vem conversar comigo. E ela veio falar comigo, um dia. Falou, pastor, eu preciso melhorar. A gente conversou acho que mais de umas 2 horas ou mais, umas 3 horas acho. Eu falei, pastor, tem um treinamento assim, 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 ó. O meu conhecimento vai até aqui. Eu entendo um pouco disso, mas eu não entendo tanto e eu não tenho dom para fazer isso. Eu sei o que é, como líder eu sei porque eu leio, eu estudo, eu pesquiso, mas não é o meu dom. Mas eu sei que tem. Aí eu falei, pastor, eu quero indicar para a senhora um treinamento assim. E aí ela juntou um grupo de pessoas que andava com ela já dentro dessa área e foi fazer o treinamento. E já trouxe um crescimento. Há pouco tempo nós trouxemos um pouco mais de conhecimento dentro dessa área. Para quê? Para que esse ministério cresça, a gente conversou com o pastor. Pastor, isso tem que expandir para as nossas outras igrejas. Não é para ficar só no Taboão. Taboão já está um trabalho desenvolvido, eles fazem evangelismo, fazem fora da igreja, já consegue ter uma equipe maior. Eu falei, a gente tem que trazer isso para as nossas igrejas. Entenderam, irmãos? E assim a gente vai. Né? Outro exemplo, pastor Edi sempre teve uma paixão, uma vocação com crianças. Ela tinha um bom trabalho e tal, e ela queria desenvolver um projeto além. Onde tinha esse projeto? No caso, tinha lá em Vitória, um projeto que a gente queria dar um encontro 15. Aí ela foi para lá, fez um treinamento, conversou com a equipe, ficou com eles. Depois a gente fez o primeiro encontro, veio um casal de pastores que trabalham lá para ajudar a gente aqui, e a gente começou a desenvolver o Kids. Agora, o que nós estamos começando a desenvolver também? A questão dos casais. Pastor Sandro, pastora Fernanda, já trabalham com isso há muitos anos. Eu os conheço há mais tempo do que conheço vocês, porque eles eram do campo de Mauá, e eu já os conhecia há muito tempo, inclusive antes mesmo de eu ser líder aqui, eu participei de reunião deles de casais lá no Guaraci, né? No Guaraci. Eles sempre quiseram trabalhar, porque sempre tiveram um cuidado de trabalhar nessa área. Eles pesquisaram algumas coisas, tal, procurando, vieram conversar comigo, pastor, tem um trabalho assim, a gente pode ir? Eu falei, pode. Não é todo mundo que vai de qualquer jeito, para não virar bagunça. Foram, olharam, trouxeram para mim, a gente conversou, vamos conhecer o trabalho.
aprender alguma coisa, aí passou, a gente precisa levar uma equipe para começar a fazer um treinamento. Pode? Pode. Começou a pedir para os pastores liberar pessoas, casais para irem, e assim a gente está evoluindo, porque lá a gente vai começar a fazer o nosso primeiro, ainda é um passozinho só, que não dá para fazer para muita gente. Um passozinho lá em setembro. É setembro, né? É isso mesmo, né? Eu sou meio ruim de data, de lembrar. Setembro, de fazer um evento nosso nessa área. Enquanto isso, estão pessoas sendo treinadas, pessoas aprendendo, conversando, reunindo. Então vocês percebem que a gente já está com alguns movimentos. Começou com esse trabalho do pastor Marido, com a pastora Edith, da criança. E assim a gente vai com outros trabalhos. Sabe por quê, irmãos? A gente tem pessoas com dom na igreja. Fala mesmo. Muitas pessoas com chamado, com um dom para certas áreas. Eu sou uma pessoa que estuda e lê muito. Estou sempre pesquisando e aprendendo. Nunca parei. Mesmo quando eu não dirigi igreja, mesmo quando eu estava naquele deserto que vocês sabem que eu vivi, eu nunca parei de estudar. Porque esse é o meu chamado. Então, quando alguém vem e conversa, apresenta um trabalho, apresenta um projeto, a gente entende que aquilo é uma direção de Deus, a gente vai ajudar. Tem coisa que eu consigo, lê isso aqui, lê esse livro, tem um material bom, tem um treinamento, tem um vídeo na internet, legal. Ou às vezes é preciso enviar a pessoa para fazer um treinamento, ou trazer pessoas para dar um treinamento para a gente, como a gente trouxe esses dias para cá, a equipe da pastora Tânia Tereza, para vir para cá. Foi uma porta que Deus abriu, maravilha. Irmãos, porque eu não posso impedir você de crescer. Eu não estou aqui para ser tampa. Eu não estou aqui para tampar você. Eu estou aqui para poder aumentar o seu potencial. Porque senão, eu não consigo liderar. Por quê, irmãos? Porque a minha capacidade de tempo e de energia não é capaz de cuidar de todo esse povo. Não adianta eu querer abraçar todo mundo, resolver todo mundo, atender todo mundo, lidar com todas as situações. Primeiro, porque eu não tenho nem tempo, nem energia física para isso. E tem coisas que eu não tenho chamado para fazer. Eu posso até fazer com boa vontade, com esforço, mas eu nunca vou conseguir fazer tão bem como outras pessoas que Deus colocou nessa igreja para fazer. O meu papel é não só dar espaço, mas ajudá-los para que eles desenvolvam os seus chamados. E eu sei que ninguém está concorrendo comigo, porque nós estamos trabalhando em concordância, estamos trabalhando juntos para o crescimento do reino. Fala amém, irmãos? Eu não tenho medo que alguém cresça e ganhe muitas almas, que alguém cresça e faça um grande trabalho. Eu não tenho problema com isso. Eu estou curado, irmãos. Eu não tenho preocupação com essas coisas. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é mais importante do que eu penso, do que eu acho, ou da minha posição, ou da minha liderança. Deus está acima de tudo. Deus quer fazer, a gente vai trabalhar para que Deus possa fazer. A gente olha aqui, irmãos, a gente vê uma fatia da igreja que muitas vezes está subenvolvida, quer dizer, está e não está. Poderia estar mais? Poderia, mas o que a gente fazer para trazer para perto? Será que a gente monopolizou algumas áreas da igreja com algumas pessoas que a gente gosta delas? E essas pessoas não têm nem dom nem chamado para aquilo. Não é que não sejam de Deus, mas de repente ela não está no lugar que é dela, mas ela arrendou aquele lugar e ninguém tira ela de lá. E a gente começa a atrapalhar outras pessoas que têm um chamado naquela área, porque aquela pessoa vai ficar magoada ou chateada se trocar ela de lugar. A gente tem que parar de ser meninos. A gente tem que entender que Deus vai fazer a obra dele. Se a gente não abrir espaço aqui, irmãos, Deus move a nuvem para outro lugar, a gente fica aqui, chorando e reclamando da vida, como uma igreja que não avança e não cresce. Toda vez que um líder tem medo de um liderado crescer, ele está matando a obra ali. Ali ele está começando a matar a obra. Tá? Alguns mais antigos aqui, eu estou chamando a mente de vocês, para vocês entenderem, vocês já sabem do que eu estou falando. Muitas obras que Deus quis fazer dentro dessa igreja não aconteceram, não é porque Deus não estava aqui ou porque não tinha Espírito Santo. É porque algum tipo de liderança não quis que a coisa acontecesse. A gente ora para acontecer, depois a gente mesmo mata o que a gente pediu para nascer. É igual um aborto. A gente faz o menino e depois mata o menino. Se não queria o menino, não fizesse o menino, caramba. Me perdoem a franqueza, é uma maneira como eu estou falando com vocês. Mas exatamente a gente ora, Senhor, a gente quer crescer, a gente quer avançar, a gente quer... Aí quando Deus não começa a dar o crescimento,
Quando Deus começa, porque crescimento tem que ter estrutura, tem que ter raiz, tem que ter base. E as pessoas que lideram são essa base. Então Deus começa a despertar pessoas. Essas pessoas vão nos dar trabalho. Formar liderança dá mais trabalho do que formar crente. Membro de igreja. Membro de igreja, a pessoa vem para a reunião, senta, assiste o culto, vai embora para cá. De vez em quando ele traz um problema, você atende, amém, a hora acabou. Agora, gente que quer liderar, ele dá trabalho. Ele enfrenta problema, ele tem dúvida, ele questiona, porque ele tem liderança, ele quer saber o porquê. Ele quer entender o que está acontecendo, porque ele quer dar mais. E, consequentemente, quando essa pessoa se levanta, o diabo se levanta também. A guerra espiritual, a oposição. Então, para você formar uma igreja que tem liderança, isso tem uma guerra espiritual, tem um preço. E nem todo líder quer, ele quer as pessoas passivas. Mas vou ensinar uma coisa para você. Isso vale para a sua vida, vale para trabalho, carreira, vale para a célula, vale para a igreja, vale para qualquer coisa. Se você quiser só gente passiva do seu lado, que não decide, que não tem iniciativa para nada, você vai estar sempre no nível mais baixo possível. Você não vai avançar, porque essas pessoas vão ficar sempre dependentes de você, a vida toda, para você dar comidinha na boquinha dele, e ele nunca vai se desenvolver. A gente vai ter uma igreja imatura. Como já falei aqui para vocês, quando Deus falou com aquele pastor da Argentina, me ajuda, Juan Carlos Ortiz, tem um livro chamado O Discípulo, Juan Carlos Ortiz. Ele tinha uma igreja com mais de 500 pessoas, ele e a esposa trabalhavam, visitavam, faziam tudo, era uma igreja boa, e ele não estava aguentando mais, estava ficando estafado. Isso foi na década de 70, tá? 60 para 70, quando nem se falava em burnout, enfim, outras coisas por aí, né? Nem a depressão, nada disso. Ele não aguentava, estava estafado. E um dia ele fez uma oração para Deus, desesperado, disse: Senhor, não aguento mais. O Senhor mandou dirigir essa igreja, eu não estou aguentando mais. O Senhor mandou ter esses discípulos aqui, esses crentes aqui, eu não estou aguentando mais. Aí o Senhor falou para ele: você não tem uma igreja, você tem um berçário. Deus falou para ele: você não tem uma igreja, você tem um berçário. E aí ele começa a entender a questão do discipulado. Então nosso trabalho é formar discípulos para que eles cresçam e possam produzir outros. Quem que é o discípulo? É um aluno praticante. É alguém que está aprendendo e está praticando, aprendendo e praticando. E aí as pessoas vão crescendo segundo o dom chamado de cada um. Todo mundo vai ser líder? Não. Todo mundo vai ser pastor? Também não. Porque o chamado não é para todo mundo para fazer a mesma coisa. Tá? Mas a gente não pode matar a liderança que nasce dentro da igreja. Os dons que estão se aflorando, a gente ora e não pode acabar com eles. A gente tem que incentivar e trabalhar. É isso que a gente está vendo aqui. O povo ficou com medo de Saulo. Deixaram o cara guardado 14 anos lá. Se não fosse por Barnabé, a gente não teria uma grande parte do Novo Testamento. Toda a doutrina da igreja, a maneira como a igreja funciona, está tudinho nas cartas de Paulo. O cara que mais escreveu no Novo Testamento foi Paulo. Cartas poderosas, ensinamentos maravilhosos que a gente até hoje ensina, prega, ministra. A carta aos Romanos é maravilhosa, sobre graça, sobre, né, o trabalhar de Deus, enfim. Tantas obras maravilhosas de Paulo não existiriam. Mas tinha uma pessoa que não estava preocupado em trazer alguém que tinha um potencial maior do que o dele. Como assim um potencial maior do que o dele? Quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele fala que o Senhor reuniu seus servos, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para o outro ele deu 1. E aí fala o que depois? Conforme o quê? Conforme a capacidade de cada um. Mateus 25, essa parábola, tá? Conforme a capacidade de cada um. Então, naquele momento, tinha um cara que tinha capacidade para 5, tinha um cara que tinha capacidade para 2 e tinha um cara com capacidade para 1. O de 5 trabalhou e ganhou mais 5. E ele foi honrado, porque agora a capacidade dele não era para 5, agora a capacidade dele era para 10.
Um tinha capacidade para 2, ganhou mais 2, foi honrado igual foi honrado de 5, porque ele só ganhou 2, a capacidade dele era aquela, e ele ganhou mais 2. Ótimo. O que tinha 1, em vez de produzir e trabalhar, ele escondeu o talento e foi criticado e foi cortado da bênção. E pegaram o que era dele e deu para o que tinha 10. Por quê, irmãos? Porque o potencial é feito para colocar em prática e para produzir alguma coisa. Se o potencial não produzir, ele pode ser tirado de nós, ou no final a gente chegar diante de Deus e ter que apresentar alguma coisa que nós não fizemos. O nosso papel é aproveitar o potencial que a gente tem, usar o potencial que a gente tem. Quem lidera tem a responsabilidade de dar oportunidade para as pessoas crescerem, avançar. É tudo perfeito? Não. Alguém dá problema? Dá. Alguém quebra a nossa confiança? Sim. Alguém traz? Sim. Irmão, se não fosse assim, Jesus não teria um Judas. Ué? Os discípulos não deram trabalho para Jesus? Jesus ficou 3 anos e meio com eles. Quando chegou lá no Getsemane, todo mundo depois não saiu correndo. Mas ele não deixou de fazer, irmãos. Não deixou de fazer. A gente não pode não fazer a obra por causa dos que estão errados. Tem que fazer por causa dos que estão certos. A gente não pode fazer por causa daqueles. Não vou fazer porque fulano vai me passar a perna. Vou fazer por causa daquele que vai crescer, vai ser uma bênção, vai ganhar alma e vai fazer uma grande obra para o reino. Não vou fazer por causa do que está errado, vou fazer por causa do que é certo. Eu não posso matar a obra de Deus na preocupação, com a ansiedade de preocupar que um dia vai dar problema. Irmão, já vou dizer logo, vou resolver sua vida. Vai dar problema. Já vou falar logo, vai dar problema, vai dar muito trabalho. Mas Deus chama a gente para trabalhar. Jesus falou assim: ore ao Senhor da seara, que envia o quê? Trabalhadores. A obra de Deus dá trabalho. Mas Deus nos capacita. Coloca em nós o Espírito Santo. Deus coloca ao nosso lado pessoas que nos ajudam a carregar essa carga. Se você está trabalhando para Deus, você nunca vai estar sozinho. Em algum momento você pode estar aparentemente sozinho, porque é um tratar de Deus para você, mas de verdade você nunca vai estar sozinho. Primeiro, você tem a presença de Deus. Segundo, que os anjos de Deus vão estar com você. E terceiro, sempre tem gente que não sabe, que está pelo menos orando por nós, no mínimo. Elias estava estressado, queria morrer. Não sou melhor que os meus pais. Estava um melancólico terrível, né? Choramingando, eu sou o único fiel. O que Deus falou para ele? Tem mais 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Irmãos, não existe esse negócio de lobo solitário na obra de Deus. Não existe. Por mais que você esteja naquele momento sozinho, porque é um tratar, é uma permissão de Deus, você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Porque além da presença de Deus, dos anjos de Deus, ainda tem gente que você nem sabe que está orando por você. Gente que às vezes nem conhece você, mas o Espírito Santo está colocando você na oração dessa pessoa. Essa pessoa está acordando de madrugada, está chorando aos pés de Jesus por sua causa. E você não sabe. A obra de Deus acontece, você vendo ou não, você crendo ou não, ela acontece porque a obra é de Deus. A gente não cantava essa obra de Deus, ninguém pode parar. E exatamente a obra de Deus não pode parar. Então, irmãos, ou eu ando junto, ou eu saio da frente. Então a gente vê aqui uma realidade, irmãos. Uma realidade. Saulo chega e rapidamente ele aparece. Por quê? Porque ele era melhor que os outros? Não, porque ele tinha um chamado. Só deram oportunidade. Barnabé acreditou nele quando ninguém acreditou. E ele foi e fez uma grande obra para Deus. Então, irmãos, existem pessoas que estão num vácuo dentro da igreja. Não estão desviadas, não estão desigrejadas, mas estão num vácuo. Estão ali com o seu potencial para desenvolver, para crescer, e não tem um incentivo, talvez no dom que ele tem alguém que botou o pé lá, e não sai, e não dá espaço para mais ninguém. Essa área é minha, eu abracei ela, eu vou morrer com ela. Não faz nada e não deixa ninguém fazer. Estou afiado hoje, não estou, gente? Está bravo, pastor? Não, estou de boa. Estou tranquilo. Então, irmãos, essa é a verdade.
A obra de Deus, ela é feita por muitas mãos. É o que Paulo fala em Coríntios 12, o corpo de Cristo. Irmãos, ninguém faz nada sozinho. E crescimento demanda gente. Quanto mais gente, mais crescimento você tem capacidade de ter. Não é só gente de multidão, é gente com liderança. As pessoas, a liderança está onde, pastor? Está no meio da multidão. Só que elas começam a dar sinais. E a gente tem que observar os sinais e perceber isso e trazer para perto. E o que a gente pode ajudar você? Lê isso aqui, ora comigo. Faz isso aqui, ora sobre isso, e vai dando direcionamento e vai ajudando. Nesse processo, o que é fogo de palha, vai apagando, e o que tem a unção e o fogo mesmo, vai incendiando. Nós já perdemos muitas pessoas na nossa igreja. Quando eu falo muitas, eu não conheço tão profundamente o nome de pessoas daqui, mas eu falo da onde eu saí, lá da Casa Bênção em Mauá, eu vi muita gente boa, muitas pessoas com potencial serem deixadas de lado, por causa de ciumeira de liderança, concorrência, alguém pega uma área lá e agarra naquele negócio, não solta mais, essa questão de igreja que a família manda, né? Diz que a Casa Bênção é a igreja da família, né? Se não for da família, irmãos, tudo isso é uma bênção, irmãos. Logicamente, eu como pastor, quero que os meus filhos estejam envolvidos na igreja, irmão, mas eu não posso fazer com que a coisa aconteça sem a vontade de Deus. A igreja é para todos, para todos. A igreja tem que ser uma bênção, conforme Deus quer. E Deus vai levantando as pessoas. A gente já perdeu muita gente, por quê? Porque a gente não deu espaço. Porque a gente achou que era concorrência, a gente achou que estava atrapalhando, e Deus estava levantando. Aí quando a gente não avança mais, meu Deus, por que eu não avanço? Porque eu não tenho liderança? Porque eu tenho que ficar correndo atrás do povo a vida inteira? Porque a gente começa a acostumar as pessoas mal para que elas não caminhem. A gente acostuma colocar a comida na boquinha a vida toda, ela vai querer só a comida na boquinha, mas quem que é bobo? Conforto todo mundo quer. Depois que a gente aprende o conforto, a gente já começa a ficar preguiçoso. Nós estamos vivendo uma época hoje que é assim, entendeu? Antigamente você queria, por exemplo, comer um negócio, sei lá, uma pizza. Quem está com fome, fala amém. Amém, vou falar que eu estou amém. Aí você tinha que sair lá na pizzaria, não é assim não? Ir lá na pizzaria para comprar pizza, talvez sentar lá na mesa lá e comer uma pizza. Hoje em dia, você usa, não precisa nem telefonar, antigamente a gente ligava, não era assim não? Agora a gente usa um aplicativo no celular, a pizza chega na porta da sua casa, né? E aí você deixou, agora você fica pensando, tem que ir lá, já não quer mais. Cheguei cansado. Por isso que o povo está tão sedentário hoje, porque tudo dá trabalho. Então, não, eu compro aqui. Vamos ali na loja? Não, vou procurar aqui na internet, não é assim não? É legal para algumas coisas, sim, para outras você tira o movimento, você tira o passeio com a família, o sair com a família, ou estar em algum ambiente, você tira tudo isso. E a gente vai ficando acostumado que tudo chegue na mão da gente. Então, irmãos, na igreja não pode ser assim. Na igreja nós precisamos entender que cada um de nós tem um dom e um chamado e precisa ser colocado em prática. Nós não podemos ficar sem fazer a nossa parte. E também não podemos impedir ou atrapalhar que os outros irmãos cresçam. Tem lugar para todo mundo na casa de Deus. E não é só fisicamente, está faltando um lugar aqui, vamos colocar mais um. Está faltando aqui, vamos colocar mais 10 cadeiras. Não é disso que eu estou falando, irmão. Estou falando de lugar para trabalhar, para servir. Nós temos que ser envolvidos, ter alegria em trazer mais gente para perto. Vamos ajudar a gente. A gente começou assim, irmãos. A gente começou assim. Quem é antigo na igreja sabe. Os pastores começavam a igreja sozinhos. Às vezes não tinha ninguém, às vezes tinha uma pessoa. Às vezes quando era um casal, o marido e a mulher começavam a abrir a reunião, cantavam, pregavam, visitavam, tiravam oferta, varriam o banheiro, varriam o salão, entregavam folhetos, fazia tudo. Daí a pouco começava a chegar um pouco de gente, aí falava, vem me ajudar aqui, vem orar comigo, não era assim não?
Quantos de nós, irmão, muitos, não foi o que aconteceu comigo, mas eu já vi muitas pessoas que nem batizado era, já botou os caras para trabalhar. Não é assim, não? Segurar o endemoniado é uma experiência muito boa para quem está chegando, assustado. Segurar o endemoniado, daquele bem bravo, é uma ótima experiência. Não é isso? E aí vai botando a pessoa no fogo, a pessoa vai despertando, e não tinha essa preocupação, a gente cresceu muito rápido, foi assim. Agora fica com muito mimimi, muita coisa, muito... E aí a gente não avança, irmãos. Tem que ter preparo? Tem que ter o curso, tem o curso de treinamento, vai trabalhando, vai orando, vai treinando, vai estudando e vamos para cima. Tem lugar para todo mundo servir a Deus. Nenhuma pessoa foi chamada para ficar no banco. Todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa para o reino de Deus. Todas as pessoas, sem exceção. Pode ser que tenha gente que não queira, é outra história. Mas nós, liderança, não podemos impedir que as pessoas cresçam. A gente tem que sonhar e desejar que as pessoas cresçam dentro da obra de Deus. Isso é o natural. Quando você ganha um filho, você nasce um filho seu, você acha que vai ficar aquele tamanhozinho de 50 centímetros e 3,5 kg, 3 kg por 5 anos? É normal, não? 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 Claro que não. Você espera o quê? Que seu filho cresça, se desenvolva. Ele não sabia falar, já começou a falar. Ele não sabia andar, agora sabe andar. Ele não sabia fazer nada, agora ele sabe. Porque é um processo natural. E porque na igreja tem que ser diferente, irmãos? Foi que Juan Carlos Ortiz disse, né? Que Deus falou com ele: você não tem uma igreja, você tem um berçário. E bebê você tem que cuidar o tempo todo, ele não se vira por conta própria. Então, irmãos, a gente não pode ter medo de crescimento. Crescimento, teoricamente, todo mundo quer. Mas as dores do crescimento, ninguém quer. Os trabalhos que o crescimento dá, ninguém quer. Ceder espaço, abrir mão, deixar de lado, ceder para alguém ocupar um espaço que talvez você está ocupando, mas não foi aquele momento que Deus permitiu, agora é para outro. Vai lá, deixa acontecer. A igreja precisa avançar. Aqui o que nós vemos no texto bíblico é que se Barnabé não buscasse Saulo, a gente não teria uma grande parte da história bíblica nem das missões. Deus teve até que botar uma perseguição em Jerusalém para poder o povo sair, porque eles começaram a gostar de ser igreja. E ficou todo mundo junto. Deus teve que mandar uma perseguição, acabar com a nação de Israel, para a igreja expandir para o mundo todo. Se não fosse assim, não teria expandido. Só para vocês entenderem que a coisa é muito séria. Vamos avançando aqui, eu já falei para caramba, nem li o texto ainda. Vamos lá. O mês de maio nos lembra que a presença manifesta gera o amor ágape, um amor que não abandona pessoas pelo caminho. Barnabé enxergou o potencial onde outros viam o quê? Vamos ler de novo essa frase? Barnabé enxergou o potencial onde outros viam passado. Passado de quem? De Paulo. Ele viu o potencial. Os outros viram o quê? O passado. Vamos lá. 1. O amor ágape busca quem está afastado. Barnabé não esperou Paulo aparecer. Ele foi atrás. Vamos ler juntos aqui? Barnabé não esperou Paulo aparecer. Ele foi atrás. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Irmãos, eu quero só chamar sua atenção para uma coisa. Quando Barnabé comprou essa briga, como você acha que será que o pessoal deve ter comentado sobre Barnabé? Qual deve ter sido o comentário que muitas pessoas fizeram sobre Barnabé? Quando chegou a notícia que Barnabé foi buscar Saulo. Que doido, né? Foi buscar aquele doido estava lá. Deixasse ele lá. Está arrumando problema, está arrumando dor de cabeça, né? Porque eles não viam o que Barnabé via. Então, irmãos, aqui diz, muitos hoje estão em Tarso, entre aspas, né, no lugar de isolamento, feridos, isolados ou desanimados. Deus procura pessoas maduras para restaurar filhos e levantar chamados. Vou ler mais uma vez.
Deus procura pessoas maduras para restaurar filhos e levantar chamados. Por que fala de pessoa madura? Porque a pessoa imatura, infantil, ele tem medo de concorrência. As crianças, elas disputam atenção. Eu tenho os meus filhos, não é? Então, um disputa a atenção com o outro, mas principalmente o mais novo. Ele disputa a atenção. Por exemplo, se chegar o Natan, encosta em mim, o outro já vem e encosta do outro lado. Porque é uma busca por espaço, porque criança é assim. Às vezes eles ficam com ciúme da mãe, às vezes a Patrícia chega, senta do meu lado, eles já vêm para cima, e porque as aves tendem a entrar no meio de nós dois, assim. Isso é de criança, irmãos. Mas isso não é natural para adulto, para gente madura. Mas muitas vezes nós estamos assim. A gente não permite que outros cheguem perto do nosso pastor. Vocês sabíamos que existem lugares que uma equipe em torno do pastor, da pastora, blinda o pastor? Eu fui dirigir uma igreja e eu percebi isso rapidamente, que tinha uma equipe que blindava o pastor. O que é blindar o pastor? As pessoas falam, pessoal, não, o pastor não pode atender, mas nem falou comigo. Não, o pastor não tem tempo. Não, pastor não. Vai, pelo amor de Deus, não vai falar com o pastor esse negócio não, você vai dar problema. Então, eles blindavam o pastor. Então, muitas pessoas não tinham atendimento, ou não podiam esclarecer algum ponto, nada, por quê? Porque era um grupo que blindava. Eu cheguei nessa igreja, irmãos, era assim, ó, tinha um escritório, aí esse grupo, eu chegava na igreja mais cedo, chegava esse grupo, e todo mundo ia para dentro do escritório. Ficava conversando. Parece legal, porque são pessoas que são nossas amigas, querem cuidar da gente, a gente que é pastor novo, chegando no lugar, a gente fica preocupado como é que a gente vai ser aceito. É normal. É natural do ser humano. Será que o pessoal vai gostar da gente? Não vai dar certo aqui? Eu já fui pastor de 9 igrejas diferentes. Então, eu posso falar isso para vocês. Já dirigi 9 igrejas em momentos diferentes, não é? E aí você fica, aquele grupo. Mas eu percebi o quê? Que aquele grupo ficava ali e impedia que outras pessoas chegassem. E depois eu percebi isso. E aí o grupo chegava, entrava no escritório, eu comentava, tudo bem, eu descia, eu ia para um outro lugar, tinha uma escadinha pequenininha, eu descia e ficava lá no salão. Aí comentava um, comentava outro, conversava um pouquinho com as pessoas, eu falava, pastor, faz tempo que eu queria falar com o senhor, mas não dá. Eu falei, mas não deu por quê? Eu falei com o fulano, e a pessoa falou, não, pastor, não tem tempo. Mas a pessoa nem perguntou para mim. Eu tinha um monte de secretária que eu não coloquei. Blinda o pastor, blinda o líder. E qualquer pessoa que chega com potencial, desenvolvendo, com uma ideia, com um projeto, querendo servir, já segura por ali mesmo, vai matando já antes de nascer direito. E isso não pode acontecer, irmãos, de jeito nenhum. Não pode, tá? Então, aqui a gente vê, Deus procura pessoas maduras para restaurar filhos e levantar chamados. O que é uma pessoa madura? É uma pessoa que não tem problema do outro crescer. Ele está maduro já, ele entende que isso é um processo natural da vida. Ele entende que as pessoas são diferentes, têm dons diferentes, têm potenciais diferentes. Ele não tem preocupação com que o outro cresça do seu lado. E lembrando que a gente é igreja e não é concorrente em empresa. Empresa tem muito disso, né? Mas a gente é igreja, não pode ter esse pensamento, né, de concorrência. Nós somos colaboradores do reino. Se Deus está trazendo mais gente para somar, para fazer alguma coisa comigo, ou para desenvolver um outro ministério dentro da igreja, um outro trabalho, um outro projeto, eu tenho que ficar feliz que a igreja está avançando. Isso é maturidade. Fala amém, irmãos? Amém. Vamos lá, continuando. 2. Crescemos quando alguém acredita em nós. Vamos ler juntos? Crescemos quando alguém acredita em nós. Barnabé abriu espaço para Paulo servir e crescer em Antioquia. O ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27, 17. Há pessoas que só descobrirão sua força espiritual porque alguém decidiu discipular, apoiar e caminhar junto.
Então, irmãos, nós também crescemos quando alguém acredita em nós. Vamos fazer um exercício de pensamento ao contrário disso. Aqui na igreja, a gente já aprendeu há bastante tempo, desde que começou os encontros, principalmente, depois a gente tem trabalhado algumas áreas de cura da alma, tal. A gente sempre aprende sobre o quê? Sobre as palavras que os nossos pais falavam sobre nós, assim, não? Que aprendeu palavras, você não vai dar nada, você não vai prestar, você não sei o quê, né? Você não serve para nada, você é um burro, ou apelidos, em termos, palavras, elas pesam sobre a nossa vida, e às vezes isso ainda, depende de como isso é recebido, isso vira uma ferida, e isso muitas vezes tem até demônio junto. A gente não aprendeu isso já, sim ou não? Sim. O contrário também é verdade. O que é o contrário? Quando você abre espaço, quando você diz, eu acredito em você, ó, você é uma bênção, Deus vai te usar poderosamente. Quando a gente começou na igreja, os nossos filhos não falavam isso para a gente. Nos falavam, certo, vem para cá. Você é uma bênção. Deus vai te usar poderosamente. Certo? Veja bem. Ó, você vai vir orar comigo aqui. Você vai ver só. Então, isso levanta você, porque tem alguém que você admira, que está acima de você, que é um líder, ou é um pastor, ou é alguém, você olha para aquela pessoa, você tem uma admiração por ela, não é idolatria, mas é admiração por aquela pessoa que está te ajudando. Essa pessoa olha para você e fala, filho, ou minha filha, ou meu irmão, meu querido, olha, Deus tem uma bênção para você, olha, você tem um dom, tem um chamado, vem aqui comigo, vamos orar, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Gente, isso levanta a gente está se trazendo com um problema, pensando, eu vou sair da igreja, não vou sair mais não, agora que a coisa vai ficar boa. É verdade ou não é, irmão? É porque as pessoas acreditam na gente. O mundo precisa de gente acreditando nas pessoas. O mundo está muito ácido, o mundo está muito crítico e não tem pessoas que nos apoiam, que nos dão oportunidade. Então, aqui o que nós estamos falando é acreditar, o contrário da maldição da palavra que derrota, que oprime, que leva a gente a desistir, é o contrário que Deus espera de nós, porque se a palavra negativa pode destruir, a palavra positiva pode construir. Assim como a palavra ruim pode trazer maldição e demônio, a palavra abençoada traz anjos e traz a presença de Deus. Então, irmãos, quando você encontra alguém pelo caminho que diz, olha, vamos fazer, você vai estar junto com a gente, você olha para você, não vê nada, fala, caramba, o que eu vou fazer aqui? Eu não sei, eu não posso, eu não tenho dom, não tenho capacidade. Mas alguém que é de Deus olha para você e fala, você vai caminhar comigo aqui. A gente vai junto. Às vezes nessa caminhada a gente se sente um miserável, fala, caramba, eu estou atrapalhando esse negócio aqui. Ai, meus pecados, ai, minhas dúvidas, mas você está ali. Você vai orando, vai ficando, e Deus vai trabalhando você, você vai ganhando maturidade, vai crescendo. Eu falo, porque eu fui uma pessoa pessimista, negativista, uma boa parte da minha vida, principalmente quando eu era adolescente, e eu não acreditava em nada que diziam sobre mim. Eu não acreditava em mim, porque as pessoas diziam, eu não acreditava porque eu não acreditava em mim. Mas eu tive pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava em mim. Eu só estou aqui hoje por causa dessas pessoas. Logicamente é por causa de Deus, mas essas pessoas são instrumentos de Deus para me abençoar, para me desafiar, para não me deixar desistir, para não me deixar desanimar. Eles viram um dom em mim quando eu não via, eles viram capacidade em mim quando eu não via. Eles me carregaram, eles me suportaram, eles me incentivaram, eles me empurraram ladeira acima. E eu estou aqui hoje por causa disso, irmãos. Todo mundo que está aqui teve alguém que incentivou você, abençoou você, pode ter certeza. Alguns diretamente, outros indiretamente. Gente que orou por você, que acreditou em você. Gente que estendeu a mão, te deu uma oportunidade. Mesmo quando você não via nada em você, ou talvez a sua família não via, ou as pessoas perto de você não viam nada, essa pessoa viu em você alguma coisa que os outros não viram. Isso fez a diferença, irmãos. Então, nós precisamos entender que nós crescemos quando alguém acredita em nós. Fala amém. Vamos lá, continuando aqui.
Há pessoas que só descobrirão sua força espiritual porque alguém decidiu o quê? Discipular, apoiar e caminhar junto. Irmãos, presta atenção. Esse sonho de que você vai ter discípulos sem ter trabalho, esquece. Isso fora de realidade. Para você ter discípulo bom, isso vai te dar trabalho. Eu estou orando, eu quero uns discípulos assim, bem animados, eu quero uns discípulos abençoados. Continua orando, mas trabalha também, velho. O discípulo não vai aparecer pronto assim. O discípulo é formado no trabalho, na caminhada. Você vai pegar o cara cru, sem saber nada, que vai te dar uma quantidade boa de trabalho, mas lá na frente ele vai dar certo. Fala amém. Ai, pastor, e se não der certo? Ó vida, ó azar, não vai dar certo. Não pensa no que não vai dar certo, pensa no que vai dar certo. Porque sempre alguém vai dar certo. Pode ser todo mundo, pastor? Não, mas alguém vai dar certo. Vai valer a pena, sim, lutar. Pastor, vai ter gente que vai te abandonar? Vai. Pastor, vai ter gente que vai te trair? Vai. Pastor, vai ter gente que vai te largar no caminho? Vai. Mas vai ter gente que vai ficar, tem gente que vai te honrar, tem gente que vai frutificar, e tem gente que vai crescer, vai ser uma grande bênção, fazer uma grande obra para o reino, e uma parte da coroa dele é sua, porque você ficou com ele, você lutou por ele. Fique em paz. Nenhum trabalho nosso é em vão, tá? Ninguém trabalha para o Senhor sem ter nenhum resultado. Sempre algum resultado você vai ter. 3. Quem é restaurado se torna instrumento para multidões. Paulo saiu do isolamento para se tornar apóstolo dos gentios. Porque eu te enviei para longe aos gentios. Atos dos Apóstolos 22, 21. Quem hoje está escondido pode amanhã impactar nações. O amor ágape não apenas acolhe pessoas, ele revela destinos no reino. Fala amém. Então, irmãos, para Saulo se tornar Paulo, para ele poder crescer, ele tinha que estar longe de algumas pessoas. Ele teve que ficar longe de Jerusalém. Porque lá, aquele ambiente não seria um ambiente bom para ele. Por quê, irmão? Aquele ambiente era um ambiente de perseguição para ele. Não era bom ele estar ali. Tinha gente ali que, mesmo na igreja, que não queria ele, não gostava dele, ia trabalhar contra ele. Ele conseguiu fluir em outro ambiente. Ele conseguiu fluir, formar a igreja, trabalhar em outro ambiente. Então, às vezes, Deus até muda o nosso ambiente, muda alguma coisa para a gente poder crescer e avançar. Entenda isso. Nem todo lugar você vai dar certo. Eu também não vou dar certo em todo lugar. Já teve lugar que foi muito bom para mim, tem um lugar que foi horrível. Mas faz parte da minha vida. Então, irmãos, Mike Murdock fala assim, ó, vá onde você é honrado, onde você é celebrado. O que isso quer dizer? Não é como puxar o seu saco o tempo todo. É um lugar que as pessoas acreditam em você. Que as pessoas olham para você e veem, além de simplesmente uma pessoa. É mais um. Que as pessoas acreditam em você, que investem o que é possível em você para que você cresça. Então, quando Mike Murdock fala sobre você e onde você é celebrado, e não onde você é tolerado, né, esse é o termo que ele usa, é porque muitas vezes a gente fica muito tempo no ambiente, e aquele ambiente, em vez de fazer bem, faz mal. Em vez de aumentar a nossa fé, mata a nossa fé. Nós precisamos nos despertar, avançar. Nós que precisamos procurar ambientes que nos ajudem a crescer, nos ajudem a avançar. Quem lidera precisa criar um ambiente para que as pessoas cresçam, seja na igreja, na célula, nos ministérios, nas redes. Existem todos os tipos de liderança na igreja, lideranças instituídas e não instituídas. Todo ambiente na igreja tem algum tipo de liderança, independente se você tem um título de líder ou não, de um grupo maior, grupo menor, não se esqueça disso. Você é chamado para ser líder, para ajudar as pessoas a crescer, e não para ter um monte de gente debaixo de você, mas é para ajudar essas pessoas a avançar e crescer. Você não é dono delas, você está responsável por elas, e um dia você vai ter que apresentar contas delas.
Não é só deixar a pessoa ali, é desenvolver o potencial dessas pessoas. Não é só manter as pessoas ali. Se está aqui comigo, não saiu ninguém, está todo mundo aqui. Igreja não é para prender as pessoas. Vamos subir a cerca para ninguém fugir. Não, irmãos. Se a pessoa está plantada, enraizada aqui, ela não vai querer fugir. Porque é aqui que ela dá fruto. Para que vai querer sair daqui? Tá? Então, a igreja não é para prender. A igreja é para unir e fortalecer. E ajudar a crescer. Essa é a visão de igreja. Então, nós temos que melhorar, orar. Senhor, me dá graça para que eu cresça e para que as pessoas ao meu lado cresçam também. Tem lugar para todo mundo. Tem bênção para todo mundo, tem dom para todo mundo, tem galardão para todo mundo, tem céu para todo mundo. Fala amém, irmãos? Não estamos concorrendo, nós estamos cooperando para o reino de Deus. Paulo, irmãos, só desenvolveu porque alguém acreditou nele. Então hoje, além dos desigrejados e dos desviados, Deus também coloca um motivo de oração para a gente e um motivo de ação. Buscar pessoas que às vezes estão perdidas dentro da igreja. Quando eu falo perdido, não é que está desviado, é perdido na sua vocação, no seu chamado, no seu potencial, no seu dom, por algum motivo. Qual é? Não sei, mas Deus vai nos direcionar para que a gente possa restaurar essas pessoas preciosas que estão conosco e estão muito abaixo do seu potencial por algum motivo. Vamos orar, buscar Deus, para que Deus nos direcione para ajudar essas pessoas, para que elas se desenvolvam também. Então, querer só eu crescer e desenvolver na igreja. O ideal é que todos cresçam, todos se desenvolvam para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Peça para o Senhor te dar graça, para você reconhecer à sua volta as pessoas que Ele tem levantado para caminhar ao seu lado, para te ajudar, ou talvez pessoas que Deus chamou você para cuidar, que elas serão grande bênção, assim como Barnabé recebeu uma vocação de formar o maior líder da igreja, que foi Paulo. Mas ele não se tornou uma pessoa que controlou Paulo, ele se tornou uma pessoa que abençoou Paulo para que ele crescesse. Deus dá capacidade para cada um, segundo o potencial de cada um. Deus sabe o que nós podemos e o que não podemos fazer. Deus sabe todas as coisas. Então a gente tem que orar para a gente desenvolver no máximo o nosso potencial e também ajudar as pessoas à nossa volta a desenvolver também o potencial que elas têm em Jesus. Senhor Deus Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nessa noite. Pai, a Tua palavra é forte, é poderosa. A Tua palavra é como uma espada de 2 gumes que vai até, meu Deus, a divisão da alma e do espírito, Senhor. E ela traz esclarecimento, entendimento. Muitas vezes a palavra, Senhor, nos serve, mas nos serve para tratar, nos serve, Senhor, para nos confrontar. E nesta noite nós estamos sendo confrontados pela Tua palavra com uma verdade que está diante de nós e nós não podemos negar. Pai, existe um grupo de pessoas, Senhor, dentro da igreja que está distante. Vem ao culto, participa da igreja, mas não está envolvida, não está comprometida, está ferida talvez, magoada, talvez, Senhor, não há espaço para ela dentro da nossa estrutura, na nossa mente, na maneira como estamos imaginando a igreja, mas são Teus filhos, são Teu povo. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor nos dê um novo olhar, um olhar segundo o Teu coração, segundo a direção do Teu Espírito, Senhor, para que a gente possa trazer para perto, para que a gente possa tratar, para que a gente possa curar, para que a gente possa restaurar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, estenda as Tuas mãos poderosas e traga um novo tempo para cada um de nós, para a nossa igreja, para as células, para as lideranças, para as redes, para os departamentos, para os ministérios, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos viver um novo tempo em que todas as pessoas à nossa volta possam crescer, desenvolver o potencial, independente se vão se destacar mais ou menos, mas que todos possam desenvolver o seu chamado, o seu potencial, e que nós possamos fazer parte de tudo isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.